Em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versos 1 e 2, e em seguida versos 19 e 20. 1 Samuel, capítulo 1, versos 1 e 2, e em seguida versos 19 e 20. Assim diz a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versos 19 e 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. O segredo da vitória. O segredo da vitória. Esse é o nosso tema. Deus amado, desejamos ouvir a tua voz neste momento. Somente a tua voz. Assim sendo, que tu venhas usar-me, em o nome de Jesus. Amém. O segredo da vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, alguém já disse que viver é sonhar. Sonhar é viver. Sonhar é confiar na conquista. É confiar na vitória. Conquanto é certo que muitas vezes nós deixamos de sonhar em função dos contratempos que surgem em nossa caminhada existencial. Por esta razão, talvez você esteja decepcionado ou decepcionada com a vida. Talvez neste dia, neste exato momento, você esteja sepultando os seus sonhos. Uma enorme sepultura foi aberta dentro de você, pelas dificuldades vividas por você até então. E seus sonhos estão sendo velados. A procissão em direção ao cemitério dos sonhos esteja se iniciando. Falta pouco para seus sonhos serem sepultados. Se você está assim, eu convido você a continuar sonhando. Como disse no início, viver é sonhar. Sonhar é confiar na vitória, é confiar na conquista. Vocês sabem que Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe. E Ana não desistiu do seu sonho. É o que ressalta toda a narrativa do primeiro capítulo do livro de 1 Samuel. Ana tinha um sonho. Ana desejava conquistar uma coisa. Ante aos contratempos, ante as dificuldades pertinentes à sua existência, Ana não desistiu.
do seu sonho. O afamado escritor e psiquiatra brasileiro Augusto Cury, em seu livro Não Desista dos Sonhos, diz que há dois tipos de sonhos. O primeiro, os sonhos que produzimos quando mergulhamos no sono. O segundo, os sonhos que produzimos quando estamos acordados, vivendo as batalhas da existência, sentindo a vida que pulsa em nosso dia a dia. Os sonhos que transformam o mundo, os sonhos que nos inspiram a criar, nos animam a superar, nos encorajam a conquistar. Assim ressalta Augusto Cury. É preciso, se desejamos continuar cheios de ânimo, sonharmos, não deixando-nos de sonhar. Ana tinha um sonho. Ana conquistou o seu sonho. A pergunta que surge ante a isto, considerando a história de Ana, é: qual é o segredo da vitória? Já que este é o nosso tema, o segredo da vitória. Qual é o segredo da vitória? Em primeiro lugar, considerando a história de Ana, a persistência diante de Deus. Persistência diante de Deus. Persistir significa manter a mesma atitude diante de Deus. O verso 13 diz que Eucana, esposo de Ana, de ano em ano ia até os sacerdotes com o intuito de prestar sacrifícios a Deus. O verso 7 ensina que Ana persistentemente punha-se diante de Deus, clamando a Deus em favor do seu sonho, o sonho de ser mãe. Ana foi persistente diante de Deus. Ana, diante de Deus, punha o seu sonho. Porque no meu entendimento, Ana entendeu que a persistência diante de Deus é um dos segredos da conquista, da vitória. É importante nós entendermos também que Ana não havia se tornado mãe até o momento da sua vida. Vocês sabem, tinha um útero seco, a madre seca, porque Deus havia cerrado a sua madre. Porque Deus não havia permitido, em outras palavras. É o que destaca os versos 5 e 6. Se não, vejam, aí, versos 5 e 6. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A condição de Ana, de útero seco, de madre seca, tinha a ver com a vontade permissiva de Deus. Às vezes, meus irmãos, a nossa existência se torna um útero seco, uma madre seca, uma terra seca, inóspita, porque Deus assim determinou. E às vezes nós deixamos de entender isto e passamos a viver na vida frustrados, angustiados, amargurados, deixando-nos de insistir, de persistir diante de Deus, colocando os nossos sonhos, mesmo vivendo-nos em circunstâncias, existencialmente falando, desérticas, de útero seco, de madre seca, de campo inóspito. O segredo da minha conquista, o segredo da sua conquista,
É a persistência diante de Deus. É persistirmos diante de Deus. Mesmo estando nos vivendo tempos difíceis, momentos difíceis. Persistência. É continuarmos firmes, pedindo a Deus persistentemente o que desejamos, entendendo-nos que tudo tem a ver, que acontece conosco, não com a sorte ou o azar ou o acaso, mas com a vontade santa e perfeita de Deus. Tudo tem a ver com o tempo de Deus. Tudo tem a ver com o momento de Deus. Às vezes, o deserto tem um tempo para se encerrar em nossa vida. E nós não compreendemos isto. E por isso, muitas vezes, passamos a viver no deserto, imaginando que o deserto nunca há de ser arrancado da nossa existência. Ana não pensou assim, porque Ana foi persistente. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que você deseja conquistar, eu não sei o que você tem pedido a Deus há meses, há anos. Deus sabe. O que eu sei é que Deus pode, segundo a sua vontade, fazer com que você conquiste o que você está desejando, almejando na vida. Persistência. Ana foi persistente. Tem gente que desiste diante do primeiro percalço que surge diante de si. Me vem à mente Abraham Lincoln, um dos muitos presidentes dos Estados Unidos da América. Isso porque, certa feita, Abraham Lincoln disse, em um dos seus discursos: aos 23 anos tentei um cargo na política e perdi. Aos 24 anos abri uma loja e não deu certo. Entre os obstáculos tive um colapso nervoso. Disputei eleições para o Senado, presidência e finalmente fui eleito presidente dos Estados Unidos aos 51 anos de idade. E Lincoln diz isso com intuito, com propósito de dizer que nós não devemos desistir ante as derrotas, ante as dificuldades, ante os percalços que surgem em nossa caminhada. O segredo da conquista é a persistência diante de Deus. Segundo lugar, o segredo da conquista é a confiança que as nossas orações dirigidas a Deus serão ouvidas. Em primeiro lugar, a persistência diante de Deus. Em segundo lugar, a confiança que as nossas orações dirigidas a Deus serão ouvidas. O verso 9 diz que enquanto todos os demais festejavam, Ana aproveitou a oportunidade para orar no templo do Senhor. É o que destaca o verso 9. Preste atenção. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana persistia, porque confiava que Deus ouviria as suas orações. Ana confiava que Deus, em algum momento, haveria de ouvir as suas orações. Às vezes nós desistimos de colocar os nossos sonhos diante de Deus, porque nós desejamos que as coisas venham acontecer em nossa vida para já, de imediato. E quando não acontece, no momento em que desejamos, passamos a imaginar que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está nos escutando. É um equívoco.
é um equívoco. Ana nos ensina que confiar que as nossas orações são ouvidas por Deus é um dos segredos da conquista da vitória. Conversar com Deus de modo persistente. Nos colocarmos diante de Deus de modo persistente. Talvez você não tenha buscado a Deus porque você não confia que a oração é um meio de Deus externar sobre nós as suas bênçãos. O Deus que determinou os fins, determinou os meios. E é certo afirmarmos que a oração é um dos meios. É um dos meios. E por isso nós devemos colocar os nossos sonhos diante de Deus, crendo-nos que Deus há de nos ouvir. A mãe de Agostinho de Hipona, Mônica, eu já disse aqui em outro sermão, orou 30 anos para que Deus convertesse o coração de Agostinho. Deus ouviu a oração de Mônica. Vocês sabem, Agostinho, depois da sua conversão, foi um homem extremamente dedicado a Deus, e por isso se tornou o maior expoente da palavra de Deus do fim do século IV, início do século V. Não desista de colocar os seus sonhos diante de Deus. Converse com Deus. O segredo da minha conquista, da sua conquista, são os nossos joelhos no chão. Às vezes as coisas não acontecem em nossa vida porque nós deixamos de estabelecer comunicação com Deus. Porque nós não conversamos com Deus. Todo mundo está em festa, a comida, a bebida, mas Ana tinha um propósito quando a mesma estava na casa de Deus. Se colocar diante de Deus, porque Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe, e Ana entendia que Deus tem poder para fazer com que úteros secos, com que úteros inférteis venham se tornar férteis. Deus tem poder para fazer da minha vida, da sua vida improdutiva, produtiva. Deus pode fazer a água sair do deserto. É preciso nos colocar diante de Deus, é preciso buscarmos a Deus, é preciso nos curvar diante de Deus. Às vezes, meus irmãos, pensando em nós enquanto povo de Deus da terra, fraquejamos, porque nós desistimos de conversar com Deus, porque passamos a imaginar que Deus não nos ouve, não nos escuta. O segredo da conquista, em segundo lugar, é confiar que as nossas orações dirigidas a Deus serão ouvidas. Em terceiro lugar, é entender que não devemos ser influenciados pelos inimigos dos nossos sonhos. Ana vivia sendo atacada dentro da sua própria casa. É o que destaca os versos 6 e 7. Penina, sua rival, diz os versos, vivia provocando-a. Vejam aí, verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. O segredo da conquista é não permitir, meus irmãos, que os inimigos dos nossos sonhos, ou seja,
que os indivíduos que não desejam que venhamos a ser vitoriosos na vida, não venham nos influenciar, dominar, manipular as nossas emoções. Penina tentava manipular, mexer com as emoções de Ana. Imaginem, considerando o contexto da época, uma mulher casada que não podia ter filhos. Isto era visto como uma maldição. Penina e Ana estavam cientes disto. Penina, então, provoca Ana, com a finalidade de mexer com as emoções de Ana. Às vezes, nós deixamos de conquistar, porque nós caímos nas conversas dos inimigos dos nossos sonhos. Às vezes, nós somos induzidos, manipulados, maestrados por quem não quer ou não deseja ver-nos bem na vida. Talvez você não chegou aonde você deseja, porque você está ouvindo uma penina, porque você está escutando uma penina, esta que tem a capacidade de irritar, de mexer com as suas emoções. O segredo da vitória ou da conquista é não permitir que as peninas da vida venham mexer com as nossas emoções. Você sabe que existem muitas pessoas que desistem na vida de fazer o que sempre sonhou, porque passa a ouvir pessoas negativas, pessimistas, que no fundo, só desejam o mal e não o bem. São as meninas. São as meninas que muitas vezes passa a jogar diante de nós os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades, os nossos dramas. Porque é isto que o verso 6, no meu entendimento, indica. Você não pode ser mãe, Ana. Você é uma frustração. Você é uma decepção, Ana. Você tem útero seco, a madre seca, você é de útero seco. Você não é ninguém na vida. Talvez você esteja ouvindo de alguma penina que convive perto de você, que você não tem capacidade para ser o que você tem sonhado, o que você tem desejado. Lembre-se que as peninas fazem de tudo para ver-nos desistir dos nossos sonhos, para não conquistarmos, para não triunfarmos, para não vencermos. Mas ainda, em quinto lugar, segredo da conquista, ou mais um segredo da conquista, é não nos importarmos com as circunstâncias, é não nos prendermos, nos encarcerarmos nas circunstâncias que passam a envolver-nos. Os versos 5 e 6 dizem que Ana era estéril. Havia uma impotencialidade em Ana, mas ela não desistiu de sonhar, continuou buscando a Deus, e o milagre do céu chegou. Às vezes nós nos prendemos às circunstâncias. Às vezes nós deixamos as circunstâncias nos amarrar na vida, amarrar os nossos pés, as nossas mãos. E passamos a viver estagnados, paralisados, sem ação,
sem mobilidade. Se você deseja conquistar, se você deseja vencer, a exemplo de Ana, você não pode se prender às circunstâncias que passam a envolver você. Talvez seja a realidade econômica que você possui neste momento. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma decepção. Talvez você esteja, meu irmão e minha irmã, neste momento, vivendo um momento extremamente difícil, uma circunstância difícil, e você, ante essa circunstância, tem dito a você mesmo, ou a você mesma, eu não vou conseguir continuar, eu não vou conseguir continuar, eu não vou conseguir continuar. E o pensamento que vem é o pensamento de passar a viver estagnado ou estagnada na vida. Se você deseja conquistar, não permita que as circunstâncias negativas que passam a envolver você, quitinetize você, prenda você, venha amarrar você. Mas ainda, em sexto lugar, segredo da conquista, ou mais um segredo, é não permitir que uma concepção equivocada da sua vida com Deus venha determinar o seu modo de viver na vida. O verso 14 diz que o sacerdote ali fez um julgamento precipitado acerca da vida de Ana com Deus. Vejam aí o que diz o verso 14. Ele disse, o sacerdote, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. O sacerdote tem uma visão equivocada acerca da vida de Ana com Deus. Ana estava curvada diante de Deus, lágrimas na alma corriam. Ana estava com lágrimas de alma. Mas o sacerdote, em vendo-a gemendo, conversando com Deus internamente, passa a entender que Ana estava embriagada. Tem uma interpretação equivocada da vida de Ana com Deus, do relacionamento de Ana com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de conquistar, nós deixamos de sonhar, porque alguém surge diante de nós, tecendo comentários negativos, dizendo, você não serve para isso, você não tem a capacidade para fazer isso, porque você está tendo um relacionamento com Deus totalmente errado, totalmente equivocado, e às vezes a gente acaba aqui aceitando essas palavras acerca de pessoas que tentam definir-nos diante de Deus, ou enquanto servos e servas de Deus. Quantos às vezes até saem da igreja? Quantos desistem? Eu conheço inúmeras pessoas decepcionadas, machucadas, feridas na alma, por conta de comentários equivocados, vindos de líderes eclesiásticos. O nosso relacionamento com Deus tem a ver conosco e com Deus. Quem sabe da nossa intimidade com Deus é somente nós e Deus. Consciência, em paz. Ana não foi influenciada, pelo contrário, a resposta foi não,
Há um equívoco aí. Em outras palavras, eu estou em paz com Deus. A minha consciência está em paz. E aqui eu estabeleço um vínculo, comunicação com este que eu entendo que pode resolver a questão que envolve a minha vida, que pode realizar o meu sonho, o sonho de ser mãe. Em sétimo lugar, nós devemos entender que se desejamos conquistar na vida, é mais um segredo da conquista, é que devemos considerar as nossas realizações pessoais. O verso 8 diz que Eucana pensou que a pessoa de Ana resumia-se à sua pessoa, que Ana não tinha uma individualidade, uma realização pessoal a ser batida, atingida na vida. Nós precisamos, se desejamos conquistar, considerar as nossas realizações pessoais. Cada um de nós tem um sonho, tem uma meta, tem um objetivo na vida, que é nosso. E nós não podemos deixar quem vive conosco, ou quem anda conosco, imaginar que pode preencher o que falta em nós. Eucana imaginou isso, é o que diz o verso 8. Eu não te basto, em outras palavras. Eucana havia se esquecido que Ana tinha um desejo, que Ana tinha um sonho, tinha a ver com a sua individualidade. Uma coisa que ela desejava. Sonho. Qual é o seu desejo? O que você deseja conquistar na vida? O que você deseja obter na vida? Talvez o seu sonho seja ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida economicamente falando melhor. E alguém que vive com você está dizendo: o que temos não basta, não nos é suficiente. É o seu sonho. É o seu sonho. Ana havia entendido que ela precisava realizar o seu sonho, o sonho de ser mãe. Realização pessoal significa conquistar na vida grande parte das coisas que sempre almejamos. É uma construção nossa, é uma edificação nossa, é um desejo nosso, é uma vontade nossa. Como eu disse, tem a ver com a nossa individualidade. Você tem um sonho, seu esposo tem outro sonho. E às vezes, quem vive conosco, quem anda conosco, não entende isso. A esposa que deseja fazer um curso superior aos 50 anos de idade. E o esposo diz: isso não precisa. Você já chegou aos 50. Mas é um sonho. É um sonho. Talvez de anos. É o seu sonho. Tem a ver com o que você deseja para você. E você precisa ser compreendida ou compreendido. Entendido. E muitas vezes as pessoas que convivem conosco não nos compreendem. E eu finalizo essa mensagem, meus irmãos, dizendo que, a exemplo de Ana, quando conquistarmos o que sonhamos, nós precisamos colocar
diante de Deus. Foi o que Ana fez. Se nós observarmos os versos de 21 em diante, precisamente os versos 26, 27 e 28, nós vamos entender exatamente isto. Ana se tornou mãe. Samuel nasceu. E vocês sabem que Samuel se tornou profeta, juiz em Israel. Ana colocou-o diante de Deus. Às vezes nós sonhamos. Às vezes nós colocamos os nossos sonhos diante de Deus, dizendo-nos: Deus, precisamos conquistar, ou preciso conquistar o que sonho, o que desejo. E quando Deus põe em nossa mão, nós nos esquecemos de Deus. Não foi isso que Ana fez. Ana colocou Samuel diante de Deus. E eu penso que muitas vezes nós deixamos de conquistar, porque no fundo, o nosso desejo é ser visto ou ser vista pelos próprios homens. É posição social, é status. E Deus conhece o nosso coração. Tudo tem a ver com a nossa disposição, com ânimos. Ana tinha uma disposição, Deus conhecia o ânimos de Ana. É óbvio que tinha a ver com tudo que a envolvia, que causava dor, muitas vezes marginalização, mas Ana estava certa de que Deus haveria de realizar o seu sonho, e por conseguinte Ana estava certa de que este sonho, ou seja, o ser mãe, haveria de glorificar o próprio Deus. Tudo que pedimos a Deus e Deus nos concede, entenda isto, possui um propósito: glorificarmos o próprio Deus. A casa, o carro, tudo vem de Deus e possui um propósito, meus irmãos. Tudo, volto a dizer, que possuímos, o que somos, enaltecermos o próprio Deus, bendizermos o próprio Deus. A consciência de Ana, fazer com que Deus fosse enaltecido, e Deus foi. Porque quando a terra seca começa a frutificar, Deus é indiscutivelmente exaltado. Porque quem vê uma terra que não frutificava, frutificar, passa a entender que um milagre aconteceu, que algo extraordinário aconteceu. Milagres e coisas extraordinárias vêm do alto, vêm do céu, vêm de Deus, e Deus as realiza com o único propósito: fazer com que seu nome seja exaltado. Deus é exaltado, Deus é enaltecido por meio das nossas conquistas. Assim, a conclusão óbvia é: todas as nossas conquistas, sejam elas relacionadas ao que comemos ou ao que vestimos, ao que somos, possuem um propósito: enaltecermos, glorificarmos a Deus. Abaixe sua cabeça. Converse com Deus neste momento. Eu não sei o que você deseja conquistar amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Eu não sei. Deus sabe. Deus sabe.
E Deus pode fazer com que você consiga conquistar o que você deseja. Mas você tem que entender que Deus tem que ser glorificado. Deus tem que ser visto. Deus tem que ser enaltecido. Talvez a sua conquista vai ser adiada, humanamente falando, porque o ânimos hoje que permeia a sua alma não é exaltar, glorificar a Deus. Você já está pensando, a exemplo de Esaú, negociar a sua vida com Deus, antes mesmo de conquistar o que você deseja conquistar. Talvez seja um serviço, algo que você tanto precisa. Se coloque diante de Deus e diga: Deus, o meu relacionamento com o Senhor está acima dessa conquista. Se for para essa conquista me fazer ter um relacionamento prejudicado com o Senhor, eu não desejo. Então ponha nas minhas mãos o que vai fazer com que o Senhor seja glorificado por meio da minha vida. Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui diante do Senhor, pedindo que Tu venhas agir em nós e por meio de nós. Tu sabes o quanto necessitamos do Senhor agindo em nós e por meio de nós. Ó Deus, eu sei que aqui se encontram pessoas que sonham com sonhos, que desejam conquistar tantas coisas na vida, do mais jovem ao mais idoso, porque sonhar é viver, viver é sonhar. É impossível vivermos a vida sem sonhos. Eu sei que Tu sabes quais são os sonhos de cada um que aqui está. Por essa razão eu peço, meu Deus, que Tu venhas fazer com que cada um que aqui está venha entender que a conquista dos seus sonhos possui um propósito: enaltecer o Teu santo e bendito nome. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar os presbíteros desde já para me auxiliar na administração da Santa Ceia.